Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar nossa aula, né, Introdução à Administração, e vamos falar agora sobre a influência da Revolução Industrial, né, nas suas fases, na sua primeira revolução, na sua segunda revolução industrial, para a administração, né? Falamos aqui sobre James Watt, né, em 1776, né, ele teve o produto de dois eventos: o surgimento das fábricas, né, e a invenção da máquina a vapor. A máquina a vapor foi uma grande mudança que ocorreu no século XVI, século XVI não, século XVIII, e aconteceu com muita qualidade, muita mudança, porque tinha uma máquina que, né, um produto, né, na verdade era um produto que era uma máquina que produzia uma certa velocidade a partir da questão da produção em massa, né, do vapor. E o vapor ele vinha de basicamente vinha de dois feitos, que era um era o carvão mineral e outro a questão da lenha, né, da lenha propriamente dito. E foi após a criação da máquina a vapor que realmente se desenvolveu também o trem, né, o trem a vapor, né, e começou realmente a se desenvolver esse tipo de tecnologia na época. Então foi uma grande mudança na época, porque tudo era manual, manufaturado, era carroça, cavalos, né, toda a questão da logística antigamente podia ser até a questão de barcos também. Então era muito primitivo, né? Então foi uma grande mudança, por isso o nome Revolução Industrial, que realmente causou uma grande mudança. Vamos para o próximo slide. Então, a Revolução Industrial foi dividida em duas épocas, né? Temos aqui a primeira Revolução Industrial, ou a Revolução do Carvão e do Ferro, que ocorreu em 1780 até 1860. Ele teve a primeira fase, a mecanização da indústria e da agricultura, né? Houve a questão de máquinas que ajudam, ferramentas que auxiliam o trabalho humano, né? Eu acho que o grande desenvolvimento da nossa sociedade hoje se dá também às ferramentas, né? Se não houvesse essas ferramentas que realmente trouxe auxílio ao ser humano na época e até os dias atuais, para desempenhar suas atividades sem nenhum problema. Então isso foi uma grande mudança. Então teve a mecanização da indústria e da agricultura na primeira fase. Na segunda fase teve a aplicação da força motriz à indústria, né? No caso colocou as máquinas para fazer produção em massa, né? Dentro das indústrias, das fábricas, e começar aquela questão da grande produção, a grande produtividade. Mas tinha alguns problemas, né? Tinha problemas de qualidade, que eu acho que vocês vão ver isso no futuro. Teve também a questão do marketing mesmo, né? Produzir algo primeiro para depois pensar a quem vender, como vender, né? Não tinha aquela necessidade. Não, o que é que o meu cliente quer? O que é que o meu cliente precisa, né? Então, houve realmente essa necessidade. Então, com isso, teve essa visão. Na terceira fase, tivemos aqui o desenvolvimento do sistema fabril, né? Aí, o sistema fabril, o funcionamento das fábricas, a gestão de pessoas, o controle, a organização, o planejamento, aí que realmente começa a inserir, né, os termos de administração. E já na quarta fase, temos o aceleramento dos transportes e das comunicações, que foi realmente algo diferente, né? Dos transportes, o trem, né, os trilhos de ferro, ele trouxe grandes mudanças, né? Conectou países, conectou áreas, regiões, né? Temos nos Estados Unidos, né, que teve a cruzamento da linha férrea do leste a oeste, né, trazendo desenvolvimento para as duas regiões. Isso foi muito produtivo, né? Porque no lado tinha o Oceano Atlântico, do outro lado tinha o Oceano Pacífico, né? Acho que foi um dos motivos, né, para colocar aquela guerra entre os Estados Unidos e o México, para realmente ampliar o território americano, né? Que hoje alguns estados como o próprio Texas, Califórnia, Arizona e Colorado, e entre outros, né, que eram territórios mexicanos e se tornaram territórios americanos com a guerra entre os Estados Unidos e o México. Então foi realmente um dos pontos, né, bastante interessante da história que influenciam, que serve realmente influência para a administração. Enquanto, né, teve a segunda fase da Revolução Industrial. A segunda fase ocorreu entre 1860 até 1914, que foi a Revolução do Aço e da Eletricidade, né? Do carvão, quando se fala carvão, pessoal, da primeira revolução, não é o carvão que a gente usa, não, o carvão vegetal, que é o carvão que é feito, desenvolvido com madeira e resto de galhos. Não, esse carvão que eles falam é o carvão mineral, que é um carvão retirado do solo, que ele tinha ele é autopoluidor, né? Ele é um produto que tem uma grande quantidade de carbono, né? Dizem que o carvão ele é o diamante sem faltando alguma coisa, né?
Então pelo processo de carbono, ele fica faltando um pouco para se transformar em diamante. Acho que falta um pouquinho de calor e de tempo, né? Mas assim realmente é a questão da estrutura. E já nessa segunda fase temos aqui o desenvolvimento de um novo processo de fabricação de aço em 1856. Depois teve o aperfeiçoamento do dínamo, né? O dínamo é um aparelhinho, uma pecinha que fica girando e com esse giro ele gera eletricidade através de um fio de cobre e com um ímã, eletroímã. Então ele faz uma questão da eletricidade, né? É o que converte força em eletricidade. É muito utilizado nos moinhos de vento, naqueles... É, é, esqueci até o nome. Moinho de vento, não sei se é moinho, né? Mas tem um nomezinho que é... Esqueci, eu acho que é catavento. Acho que tem um apelido que é chamado de catavento, mas tem um nome técnico para aquele aparelho grande que tem umas hélices enormes que gera através da força do vento. Ele gira a hélice gira a catraca, que gira o dínamo, que gera energia realmente limpa e renovável, né? E só um comentário interessante, né? Dizem, né, que esse não é moinho de vento, não. Moinho é para moer, mas utiliza basicamente a mesma teoria. Esqueci até o nome. Quem quiser, quem se lembrar aí, coloca aí, deu um branco. Mas dizem que ele tem uma energia limpa, né, não polui, porém existe uma poluição sonora, né? Diz que se a hélice atingir uma certa velocidade, ela produz uma radiação sonora que pode realmente causar um pouco de ensurdecimento para as pessoas próximas. E é audível a não sei quantos quilômetros de distância, né? Isso são estudos que são feitos e desenvolvidos por países da Europa para realmente entender os benefícios e os malefícios, né, da tecnologia. Que eu acho que a terceira revolução industrial é a tecnológica, né, que aconteceu. Mas assim, para a revolução industrial mesmo, temos essa primeira fase e essa segunda fase, que a primeira fase é a revolução do carvão, né, carvão mineral e do ferro, e a segunda fase do aço e da eletricidade, que influenciaram, né, a questão da administração. Então, na questão da Revolução Industrial, surge o transporte a vapor, a locomotiva, até o próprio navio a vapor. Temos o telégrafo, né, que é esse aparelhinho aqui, não sei se dá para ver o mouse, dá para ver o mouse não, mas o telégrafo, esse aparelhinho aqui, né, utilizava-se para manter comunicações, né, através do código Morse, né, clicando, fazendo, pitando, e cada sequência era uma letra e formava as frases, formava as palavras. E tinha o selo, né, o selo de destino, o selo da questão do serviço postal, né, que usa-se até os dias de hoje, né. Temos aqui a questão do telefone, né, o telefone que era antigamente de madeira, né, bem interessante a tecnologia, né. Então, quais foram as consequências da Revolução Industrial? Temos aqui a substituição do artesão, que era o talento, que era a pessoa que usava sua criatividade para desenvolver suas peças de diferentes tipos, e para a questão do operário especializado, né? Aquela pessoa que vai desenvolver um produto aproximado, parecido com o normal. Então era como se fosse realmente uma padronização, né? Uma coisa mais técnica, né? E sair um pouco realmente do artesão, que é uma coisa mais criativa, mais livre, para uma coisa realmente mais engessada, como a administração se fala muito de engessado. O que é engessado? É algo que não se consegue alterar a forma, alterar o jeito, porque ele já está fixo, já está firme, então fica muito difícil modificar. Então o termo engessado é bastante utilizado na administração. Então, as oficinas, né, de manufatura, de artesanato, se tornaram-se fábricas. Uma grande maioria de pessoas, né, com cada um com sua atribuição, cada um com sua função, seus horários, várias coisas, várias questões. Não estou nem falando da questão trabalhista, que isso aí é um fato histórico que vem depois, mas estou falando mais da questão realmente humana. Também houve o crescimento das cidades, dando origem à necessidade da administração pública, né? A administração organizada, estruturada, para não virar uma bagunça, né? Acho que o que chamou mais atenção para se fazer realmente transformar e criar a administração foi a questão da bagunça, né? A coisa bagunçada, desorganizada, não estava dando certo, tudo na sorte, e houve realmente essa necessidade de criar, né, conceitos e teorias para administrar e organizar as pessoas e a sociedade. Depois teve o surgimento dos sindicatos,
que são órgãos que representam a categoria dos trabalhadores. Depois veio a questão do treinamento, o treinamento extremamente importante. Dos dias anteriormente até os dias atuais, treinar, capacitar, dar condições do profissional evoluir e desenvolver profissionalmente, intelectualmente, tecnicamente falando. Então, houve também um avanço tecnológico, aplicações dos processos científicos à produção, o início da atuação de gerentes profissionais que eram administradores, que eram as pessoas que iriam gerenciar as grandes fábricas e iriam controlar, saber que a pessoa está faltando, a pessoa que veio. Imagine só uma fábrica com 100 funcionários. É difícil realmente gerir, né, essas coisas. Então, primeiro tem que ter conceitos, né, meios de como realmente organizar, de padronizar, de manter uma organização. Então, a organização e a empresa moderna nasceram com a Revolução Industrial, devido a fatores como a ruptura das estruturas corporativas da Idade Média com a questão da Idade Moderna, que a gente está vivendo. Nós saímos da Idade Média e fomos para a Idade Moderna, né? Fomos para um novo mundo, né? A partir da Evolução Industrial, e foi novidade, foi algo que foi mudando, né? Eu acho que as grandes mudanças acontecem a partir que as pessoas acompanham a tecnologia, né? Vamos dizer aqui, avanço tecnológico. O avanço tecnológico é algo que é difícil de se controlar, né? Nossa sociedade hoje, graças ao avanço tecnológico, né? Temos vários avanços tecnológicos, né? Vamos dizer, do ano 2000, que é o bug do milênio, né? O boom, né? Que aconteceu, as grandes mudanças. Mas, falando do avanço tecnológico, ele trouxe realmente evoluções. Eu acho que nesses 21 anos para cá, a gente teve altas melhorias, tanto na telefonia, tanto na tecnologia, tanto na própria internet, que usa-se hoje, nos dias atuais, e mudam a sociedade, e mudam a cultura, mudam o clima, né? Então, também teve a substituição do artesanal, né, para o industrial de produção, do padronizado. Mas aí tem uma área chamada administração de qualidade, que é bastante interessante, que vocês irão ver isso no futuro. Mas o artesanal é a pessoa com sua criatividade, com suas habilidades, desenvolver um produto totalmente diferente do outro. Eu vou desenvolver esse produto, depois desenvolvo outro, e sai totalmente fora do padrão. Já no padrão industrial, as coisas saem realmente padronizadas, alinhadas, organizadas, de acordo com técnicas, normas. Aí vem a questão das normas regulamentadoras, que são normas que ajudam realmente a padronizar, a criar conceitos de produtos ou de serviços ou de atuações para deixar realmente um padrão. Hoje, acredito que nossa sociedade, né, é muito desenvolvida, não podemos descartar isso, mas existe padrão para tudo, né? E alguns padrões ainda vão ser criados, vão ser discutidos, que tem que ser analisado cientificamente, né, a partir de testes, teses e teorias, de que o produto, que a ação ou serviço deve ser feito de forma metódica, de forma profissional. Então, seguindo aqui nosso slide, vamos lá. Então, a influência para a primeira Revolução Industrial, né, que foi 1760 a 1860, que é a primeira Revolução Industrial, do carvão mineral e do ferro. Então, ferro, pessoal, também não é o ferro aquele que se toma, não, sulfato ferroso, não. É o ferro, realmente, mineral também, ok? Então, a primeira foi a mecanização da indústria e da agricultura, né? Teor hidráulico e mecânico, o descaroçador de algodão, né? Antigamente, né, as roupas só eram feitas de algodões, né? Hoje tem um poliéster e vários outros tecidos, como se dizem, sintéticos, né? Tem vários tecidos sintéticos. E antigamente tudo era feito do algodão, ou do linho, ou da lã, né? Mas precisou-se realmente ter uma máquina que desenvolvesse essa forma de tirar o algodão da planta e realmente fazer realmente a tecelagem. Então, houve a necessidade. É a questão da tecnologia. A tecnologia é o seguinte: tem a necessidade? Tem. Tem mercado? Tem. Então, vamos desenvolver, vamos criar. E foram desenvolvidas várias e várias coisas. Depois temos a aplicação da força motriz à indústria, a máquina a vapor, a máquina produzindo constantemente, continuamente, né, e girando fábricas, e é isso que move até as indústrias tecnológicas de hoje, né? O padrão fabril, né? Aquela esteira, aquela grande esteira, aquelas máquinas fazendo processos repetitivos, sem um pouco de desgaste, porque a máquina se desgasta, né? Se o ser humano se desgasta, imagine a máquina.
Também teve a questão do desenvolvimento do sistema fabril, a divisão do trabalho, do artesão fabril, substituído pelo operário para as fábricas e usinas, aquilo que eu falei anteriormente. Depois, o quarto é o aceleramento dos transportes e comunicação. Temos a navegação a vapor, a locomotiva a vapor, as estradas de ferro, o telégrafo através do código Morse e o telefone de Graham Bell. Alexander Graham Bell. Eita, pulei demais. Então, temos aqui, né, a influência da primeira revolução industrial, do carvão e do ferro. Temos aqui a... Deixa eu ver se eu consigo... Não consigo não. Mas temos aqui a Revolução Industrial, temos a democratização da construção, e com a Revolução Industrial teve uma nova economia que mudou o caráter urbano, né? A mudança das cidades, a visão das cidades, a forma de organizar e gerir uma cidade. Também teve a questão da indústria e do comércio, a influência da indústria, a influência do comércio, a mudança de experiência no tempo, né? É a questão de fazer as coisas padronizadas, organizadas, estruturadas. Vou até me reduzir aqui o tamanho para não atrapalhar esse jalho aqui. Pronto, reduzir o tamanho. Eu dei encolhido. Peraí, melhor eu fazer o seguinte, melhor ir para o meio aqui, ficar no meio, pronto, perfeito. E depois teve o ritmo, né, de vida regida pelo relógio, não mais pela natureza, que é o ritmo das eras, né? Pelo relógio, né? A hora de entrar, a hora de sair, a hora de fazer isso, a hora de fazer aquilo, né? Não o ritmo da natureza. O ritmo da natureza é mais ou menos o seguinte: é tipo, eu estou afim de fazer isso, eu faço. Eu estou afim de fazer aquilo, eu faço. Então, começou-se realmente uma padronização de uma sociedade, né? As pessoas começaram a ter realmente planejamento, organização das suas vidas pessoais para se adequar às grandes mudanças. Com isso, né, voltando para a Revolução Industrial, houve uma nova arquitetura, né? Novos materiais apareceram, como ferro, como vidro, como concreto, né? O que a gente utiliza até o dia de hoje, e padrões novos de industrialização, de padronização e de economia. Né? Mudou um novo sistema, uma nova era, como se diz, uma nova era. E depois se desligou-se do modelo histórico, aqueles padrões antigos, metódicos, né? Foi aí também que começou as grandes revoluções e emancipações de países, a questão da democracia em geral. Então houve a necessidade de sair daquele arcaísmo, né, de reis e rainhas e reinados e poder que passava entre seus entes familiares. E houve realmente a necessidade de grandes mudanças. Então teve a questão do corresponde às novas necessidades de vida urbana. As pessoas tinham novas necessidades, tinham novos gostos. Então começou realmente a padronizar. Saiu do arcadismo, saiu da mesmice, né, da histórica que existia na época. Então, teve novas tipologias, estações de estrada de ferro, né, até em Carpina, por exemplo, essa era no Brasil, acho que não houve investimento e parou. Mas aqui em Carpina, Lagoa do Carro, Limoeiro, tinha uma estrada de ferro que seguia até Caruaru, né? De Carpina até Fortaleza, passava-se a linha do trem lá, que seguia, né, ao norte. Então eram os avanços e as estações de trem. Não só em Carpina, mas outras cidades, como Nazaré da Mata. Tracunhaí, eu não sei se tinha estação. Mas Nazaré da Mata tinha, né, que fica no bairro da estação, perto do Alta Santa. Aliança, Timbaúba e por aí vai. Eu não vou nem comentar porque era os caminhos que movimentavam as pessoas, né? Depois veio isso sem vir o motor, né? Mas tô falando exclusivamente das locomotivas de vapor. Aí depois teve a criação de hotéis, né? De pousadas, dormitórios, pensionatos, lojas de departamento de 3 a 4 pavimentos, restaurantes, bares, cafés, bistrôs, prédios de exposição universal, passagens ou galerias estufas, né? Várias e várias tipologias foram desenvolvidas nessa primeira era e criou uma nova estética urbana, né? Eu acho que os países que agarraram, né, as cidades que agarraram essa revolução industrial, tanto a Inglaterra como os Estados Unidos, eles são os países que sobressaem hoje no dia atual, né? Apesar que já estamos na era tecnológica, né? Então são gerações que vão mudando constantemente. Então teve aqui a questão das influências econômicas, né? O fortalecimento do capitalismo, o crescimento econômico, o trabalho assalariado, a mudança do centro econômico, né? Que saiu do Mediterrâneo e foi para o norte da Europa e os Estados Unidos, e as consequências que geraram foram políticas, né?
surgimento de teorias opostas ao capitalismo, como o próprio... Deixa eu sair daqui da frente aqui, porque está atrapalhando. Aqui, transição, perfeito. Como o próprio comunismo, né? E várias outras teorias. E também teve o desenvolvimento das ideias do liberalismo econômico que são discutidas até o dia de hoje. Lembrando que a primeira etapa foi do ferro e do vapor, né? Os setores em destaque foram o têxtil, a siderúrgica e a agricultura, e a localização em destaque foi na Europa Ocidental, na Inglaterra, na Bélgica e na França. Já na segunda etapa, que foi no século XIX, foi a tecnologia, foi o aço, petróleo e eletricidade. Setores em destaque foram a petroquímica, a metalurgia novamente, né? No caso a siderurgia, agora é metalurgia, e o início da automotiva, e mudou-se a Europa, mas os Estados Unidos, juntamente com o Japão. Com isso, teve consequências. Quais foram as consequências sociais? O êxodo rural para o urbano, né? As pessoas começaram a sair das suas comunidades e foram realmente para os centros urbanos, onde tinham novas oportunidades. O surgimento da classe operária, que apareceu o sindicato, o enfraquecimento dos laços familiares, né? As pessoas saíam de seus lares, de suas cidades do interior, e iam para a capital, que é onde realmente acontecia a Revolução Industrial, e até hoje continua desse jeito, para realmente criar novos lares, criar novas famílias, né? E as consequências ambientais foram a poluição dos recursos hídricos e do ar e a maior concentração não, perdão, a maior extração de matéria-prima desenfreada. Hoje existem órgãos que controlam isso, mas mesmo assim fica muito a mercê essa questão desse controle. Já na segunda era, né, a influência, temos aqui o processo de fabricação do aço, o aperfeiçoamento do dínamo, que eu falei anteriormente, a invenção do motor de combustão interna, que são utilizados até o dia de hoje, e está se mudando para o motor elétrico. Vai ser uma grande virada, uma nova era que está utilizando. E a substituição do ferro pelo aço, além do vapor substituído por eletricidade e derivados do petróleo, né? O diesel, a gasolina e vários outros. Temos a automação de máquinas, especialização do trabalhador, começou realmente a intensificar a capacitação das pessoas que iriam atuar dentro dessas empresas, né? E o crescente domínio da indústria pela ciência, né? A indústria controlava a ciência que para produzir algo que fosse realmente financeiramente rentável. E depois teve as transformações radicais no transporte e comunicação, que até o dia de hoje acontece, e as novas organizações capitalistas através da indústria e também das finanças. E a expansão da indústria da Europa ao Extremo Oriente, que realmente causou isso a partir dos anos 1860. Temos aqui uma foto de um carrinho, né, em produção em massa, provavelmente é o Ford, que criou o sistema de produção em massa que serve até o dia de hoje, né? Pode perceber o motor girando, é bastante interessante a produção em massa. Com isso teve algumas consequências, né? A ruptura das estruturas da Idade Média, a produção industrial substituiu o artesanal, a divisão mais estruturada do trabalho, a simplificação das operações, a automação das máquinas, as condições de trabalho, as leis trabalhistas, o caráter social do trabalho, o avanço tecnológico e a ampliação dos mercados. E várias outras foram as consequências que aconteceu a partir dos anos 1860, a segunda Revolução Industrial. Então, aqui eu encerro, vou encerrar aqui no slide, deixa eu ver aqui. Perdão, vamos ver aqui ao vivo, no slide 30, né? Encerra aqui no slide 30, sem nenhum problema, depois a gente vê. Bom, pessoal, agradeço a participação de todos e uma boa aula.